Olá, hoje vamos aprender a resolver o Pyraminx com um método totalmente intuitivo, em que o único algoritmo vai ser explicado também de forma intuitiva. Esse é um método que tem uma possibilidade de melhora fácil. Ele tecnicamente poderia ser classificado como L4E intuitivo, né? Então, para você começar a usar L4E intuitivo, ficaria bem fácil partindo desse método. Então, eu considero ele ideal para quem ainda não sabe resolver ou para quem tem que ficar relembrando os algoritmos de LBL toda vez que tem uma competição. Primeiro vamos brevemente falar como sobre o Pyraminx funciona. Ele tem 3 tipos de peça. Ele vai ter essas tips, que elas giram independentemente e elas são triviais, né? Então assim, é se você girar e elas vão resolver e não tem como você embaralhar outra coisa que vai deixar elas mais difíceis de resolver. Tem também esses meios que a gente consegue trocar eles de lugar. E por último, tem o que a gente pode pensar como umas quinas, né? Que eles são fixos, só que eles giram. Eu agora estou aqui com um Pyraminx embaralhado. Aí o que a gente pode fazer primeiro, né? É consertar essas tips, que aí deixa mais fácil a identificação das peças. Aí o primeiro passo que a gente vai querer fazer vai ser orientar 3 quinas de formas que elas ficam todas com um lado tudo da mesma cor aqui. E aí, pra gente escolher qual a gente vai fazer isso, é bom a gente procurar peças como essas aqui, né? A gente pode ver que tá alinhado desse lado e desse lado. Então essa peça aqui tá resolvida com relação a essa quina. E essa daqui também tá também tem resolvido, né? E aqui, essa daqui é verde azul, essa daqui é verde vermelho. Então o lado verde eu já conseguiria, orientando essas daqui, se eu fizer de uma forma inteligente, eu já conseguiria ter essas 2 peças resolvidas também. Então eu gostaria de resolver o lado verde, né? Aí agora como é que eu vou saber qual é o lado verde? O que eu posso fazer é sempre olhar para a ponta, aí o lado oposto vai ser da cor que essa ponta não tem. Então eu vou procurar uma ponta que não tem verde, essa daqui não tem verde. Então esse daqui é o lado verde. Então a gente vê que já tem uma resolvida e tem essas outras 2. Então o que eu posso fazer é orientar essa primeiro, porque eu notei que aí quando eu orientar essa, vai resolver ela aqui. Aí essa daqui não se resolveu, né? Essa daqui eu baguncei ela. Então o que eu poderia fazer é mover essa daqui de forma que eu coloco uma que não esteja resolvida no lugar. Aí eu resolvo essa e eu volto essa. E aí já tem o que chama de V feito. Mas em geral a gente não precisa fazer nada tão complicado assim. A gente pode só olhar para a ponta, ver que aqui não tem a cor vermelha. Então aqui embaixo a cor vermelha, essa daqui já está certo. Aí a gente pode orientar os outros 2. Aí o próximo passo vai ser justamente completar o V, né? Então a gente vai querer resolver 2 meios. Então para isso a gente procura primeiro na camada aqui de cima, dessa daqui, alguma que tenha vermelho, né? Então aqui, essa daqui é a azul e essa daqui é a verde. Então tem 2 jeitos que eu posso inserir. Eu posso inserir da primeira forma eu levo a posição para cima, insiro ela e aí eu volto para baixo. E a segunda forma eu coloco ela no lugar, eu coloco alguma peça que não esteja resolvida, que é da camada de cima ali, volto e volto. E aí a gente também vai conseguir o V com bastante facilidade dessa forma. A gente vai ter também os casos espelhados, que a gente tem de novo as nossas quinas vermelhas orientadas, e aí a gente pode fazer aquela de trazer a posição para cima, inserir a peça e voltar a posição para baixo na direita. Da mesma forma, a gente também pode ter a peça aqui em cima, colocar num lugar, colocar uma peça da camada de cima na posição que vai voltar, voltar e voltar aqui, começando pela direita. E aí a gente também consegue o V. Agora, tendo o V, a gente vai colocar essa posição da camada de baixo que não está resolvida aqui na frente e a gente vai olhar qual é essa peça. Nesse caso aqui é azul e amarela. Aí a amarela fica para esse lado quando eu levanto para cá, ou então para esse lado quando eu levanto ela para cá, né? E aí eu vou colocar... Então o meu objetivo agora é resolver ela, né? Então eu posso ver que quando eu coloco o amarelo e o azul no lado aqui esquerdo, quando eu subo, aqui fica resolvido. Aí eu posso colocar para trás e descer. Aí essa aqui de trás fica resolvida. A gente também pode ter o caso espelhado, né? Em que a gente tem aqui ainda a nossa amarela e azul, só que ela tá na outra orientação, então aqui a gente tem que colocar a posição à direita pra gente conseguir
quando a gente subir, ela ficar resolvida. Aí da mesma forma a gente coloca ela para trás e desce aqui. Um caso que pode acontecer é que a peça correta já está aqui embaixo. Ela pode estar aqui correta e a gente tem a primeira camada toda. E aí você pode fazer o LBL, né? Que eu não vou ensinar, porque honestamente eu não sei os algoritmos. Ou então você pode, da mesma forma, inserir uma outra peça aqui ou resolver uma outra peça aqui em cima, enquanto você já tira essa daqui. E aí a gente vai conseguir resolver por esse mesmo método. E aí você vai fazer a mesma coisa se a peça não estiver correta, né? Então aqui, uma coisa que você pode fazer para poder resolver direto é você pode procurar se tem uma peça que você pode descer ela para baixo. E aí quando você coloca a posição que ela vai, essa daqui é verde e amarela, né? Quando eu coloco a posição aqui verde e amarela, você vê que quando eu volto ela resolve. E aí eu posso colocá-la para trás. Isso nem sempre vai acontecer. Se tiver resolvida, sempre vai, né? Mas se não tiver resolvida, pode acontecer de todos os meios estarem mal orientados. E aí nem sempre você vai conseguir resolver direto isso aqui atrás. Mas aí nesse caso, você simplesmente escolhe alguma peça aqui de cima, coloca ela aqui, e aí você resolve essa peça como o primeiro método mostra. Aí agora que a gente tem nosso V resolvido e a nossa peça de trás aqui resolvida, a gente vai simplesmente inserir a peça correta aqui. Aí a forma como a gente vai inserir vai ser exatamente daquelas primeiras que a gente aprendeu, né? Então, como tá aqui com o vermelho pra gente, então a gente vai inserir colocando ela num lugar primeiro. E aí nesse caso é pela direita. Então eu desço direita, desço esquerda, subo direita, subo esquerda, né? Que é aquilo lá, eu coloco na posição correta, coloco a da camada de cima, volto e volto. E aí aqui já resolveu. Vai resolver 50% das vezes, quase. Aí eu vou ensinar depois o que fazer quando não vai resolver, né? O caso que também pode acontecer é que quando você tá com a resolvida para trás, a peça está com o vermelho pro outro lado e não nessa face. Aí você vai levantar do outro lado, colocar na posição e voltar. Aí aqui também já está resolvido. O que pode também acontecer quando você for inserir, então aqui eu tenho a peça de trás resolvida, eu tenho o V resolvido e a minha peça está aqui com o vermelho sem estar no lado. Então eu vou subir do outro lado, vou inserir e vou descer. Só que aqui o que aconteceu é que tem duas peças mal orientadas. Aí o que a gente pode fazer nesse caso? A gente segura com elas duas aqui. Aí eu vou inserir colocando primeiro ela aqui, né? Então eu vou inserir com direita pra cá. Aí eu vou colocar a outra mal orientada aqui. E eu vou desfazer e desfazer. Aí agora se eu virar para o outro lado, aqui eu sempre viro pro meu lado que tá a minha direita, agora eu vou resolver esse caso. Então ele tá com o amarelo, que é agora o lado de baixo, aqui sem ser na face. Então eu vou subir do outro lado, vou colocar no lugar e vou voltar. E aqui você vê que se resolveu com isso. E aí esse é o único algoritmo que você realmente precisa, que é para destrocar dois meios. O que pode acontecer é que não são dois adjacentes, né? Pode ser que fique um aqui para trás, porque a gente não está considerando muito bem a orientação da quina de cima, né? Mas aí a gente consegue colocar os dois do mesmo lado e aí resolver, né? E aí da mesma forma a gente consegue. Agora eu vou fazer pro outro lado, né? Primeiro eu coloquei a direita para baixo, se a gente colocar a esquerda para baixo primeiro, vamos ver o que acontece. Então aqui esquerda para baixo, direita para baixo, esquerda para cima, direita para cima. Aí agora eu vou olhar, da outra vez eu tinha olhado para a direita, mas eu tinha feito com a direita primeiro. Aqui eu fiz com a esquerda primeiro, então eu vou olhar para a esquerda. E aí eu vou querer resolver essa peça aqui. Só que aqui já tá girado, né? Porque não era duas adjacentes. Mas essa daqui eu tô querendo resolver essa parte aqui, né? Porque quando eu vou desfazer ela e ela vai voltar. Então essa posição aqui, eu quero a que seja vermelha e azul. Então é essa que eu vou inserir. Então eu subo essa, volto essa pra cá, desço essa e volto. E aí elas estão resolvidas. Aí você pode ver qual das duas versões que é mais rápida, né? Quando você praticar, você vai ver que vai ficar assim o algoritmo. E aí, similarmente, né? Vai ficar... Eu faço fazendo a direita primeiro para baixo, mas para você pode ser que de outra forma seja mais fácil.
Algumas técnicas que você pode implementar para melhorar com esse método é planejar o V todo na inspeção, que é possível. Eu não treino Pyraminx, então eu não consigo fazer isso, né? Essas melhorias eu sei que são possíveis, mas eu não implemento nenhuma delas porque eu não treino Pyraminx. Aí a minha média é mais ou menos sub 10. Outra melhoria que você também pode fazer se você se esforçar, se você gostar muito de Pyraminx, gostar muito de treinar, é que você também pode observar situações em que, se eu fosse resolver pensando em um lado, né, poderia cair com os dois meios trocados, mas se eu fosse resolver pensando em outro lado, por exemplo, aí resolveria tudo. Então tem alguma troca de como você vai inserir esses meios que poderia fazer com que eles caiam resolvidos mais vezes. E aí isso vai melhorar também bastante as solves. E aí basicamente você vai estar usando L4E intuitivo, né? Que é um método que tem ótimos resultados com Pyraminx. Então, o que eu gosto desse método é justamente que você pode ser como eu, né? Que nunca treina Pyraminx, chega na competição e aí você tem que saber fazer ainda. E aí, como esse método é extremamente intuitivo, você não precisa ficar relembrando algoritmos, né? Só tem um e ele pode ser entendido bastante intuitivamente. E se você também é uma pessoa que quer aprender Pyraminx e gostaria de treinar, gostaria de melhorar, ele também proporciona muitas possibilidades para isso. Muito obrigada, e se vocês tiverem algum pedido de tutorial, por favor, deixe nos comentários.